Olá, eu sou o professor Wagner Gates, sejam bem-vindos ao canal Saúde e Bem-Estar. O nosso canal tem por objetivo trazer informação, educação e conhecimento a respeito de saúde e do bem-estar das pessoas. Hoje nós não vamos falar a respeito de saúde, mas sim de bem-estar. A tão sonhada aposentadoria. Você acredita que é possível trocar o LOAS, que é aquele benefício de prestação continuada que o governo dá para pessoas acima de 65 anos, pessoas com problemas de alguma deficiência ou alguma doença rara por aposentadoria? É possível? Então, como trocar o LOAS por uma aposentadoria definitiva? Esse é o nosso tema de hoje. Nós temos que entender que o benefício do LOAS ele pode ser trocado por aposentadoria. Mas o LOAS não é uma aposentadoria? Bom, apesar de também ser pago pelo INSS, e ao contrário do que muita gente pensa, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, ele não, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, por isso que se chama LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, também conhecido como LOAS, né, não é uma aposentadoria. Muita gente pensa que é uma aposentadoria. Eu recebo LOAS. Você é aposentado? Sim, sou. Mas como você aposentar é por um problema de deficiência e tal. E o LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício. Então, quer dizer, não é uma coisa garantida, né? Por ser um benefício, aquilo lá você pode perder, pode acontecer alguma coisa e você deixar de receber. Então, o LOAS é um benefício assistencial que não depende de contribuição para o INSS. Pessoas que nunca pagaram nem sequer uma prestação no INSS por um problema de idade, e de pobreza e de deficiência física ou mental ou qualquer outro tipo de deficiência, uma doença rara, né? A pessoa tem o direito a esse tipo de benefício. Então, hoje, como por exemplo, é o auxílio emergencial, Bolsa Família e outros, né? Que não depende de nenhum pagamento, de nenhuma prestação no INSS. Eu gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo, que você se inscrevesse aí no meu canal, ativasse o sininho, que nós vamos falar de algumas coisas muito importantes hoje que você precisa saber e que atitude você tem que tomar e como, aonde você recorrer para que você possa ter os seus direitos garantidos. E o nosso primeiro ponto, que eu dividi em 5 pontos, e o nosso primeiro ponto é este. Quem tem direito ao BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou LOAS? Vamos lá. Qual o objetivo do LOAS? Em primeiro lugar, a gente tem que saber qual é o objetivo. O benefício de prestação continuada é uma garantia prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em que o governo paga um salário mínimo por mês para pessoas com deficiência ou idoso com 65 anos ou mais em situação de dificuldade econômica para sobreviver. Esse é o objetivo. Mas para isso, existem alguns requisitos que devem ser atendidos. Então, quais são esses requisitos para se receber o LOAS? Primeiro, ser idoso, 65 anos, ou pessoa com deficiência, incluindo pessoas portadoras de doenças raras. A renda familiar tem que ser até 1/4 ou 25% do valor do salário mínimo. O que significa isso? A renda familiar. A renda familiar é assim. Você mora em 4 pessoas na sua casa e vamos supor que só você trabalha, ou você e a sua esposa trabalham e tem 2 filhos, né? Que eles não trabalham. Você soma o seu salário com o salário da sua esposa. Aí você vai dividir por 4. Por você, sua esposa, seus 2 filhos. Então, esse resultado dessa divisão, ele não pode ultrapassar de R$303, que é calculado em cima do salário mínimo de hoje, que está R$ 1.200 em 2022. Então, conforme aumenta o salário, é válido o mesmo cálculo, certo?
A renda familiar não pode ultrapassar então disso. Se ultrapassar disso, você não tem o direito. Parecer favorável de um assistente social. Então vai ser marcado um dia, uma hora, tal, que um assistente social vai à sua casa e ele vai fazer uma série de perguntas, vai tirar fotos da sua casa, inclusive, e ele vai dar o parecer dele, que ele não vai mostrar para você. Ele vai enviar isso aí direto para o juiz, que é um juiz que vai analisar isso. Ou o próprio INSS, né, que ele tem o seu setor jurídico para isso. O parecer favorável também de um médico de perícia, que geralmente é marcado uma perícia, você vai passar por uma consulta, o médico vai avaliar a sua situação, se você está ou não apto a trabalhar. Estar devidamente inscrito no CadÚnico, isso é muito importante. O CadÚnico, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Então você tem que fazer a sua inscrição no CadÚnico. E observe bem que esse CadÚnico, a cada 2 anos, ele precisa ser atualizado. Você precisa ir lá de novo, ele tem que ser renovado. Tá? Então tem que atualizar a cada 2 anos. Isso é um outro requisito. Agora vamos ao segundo requisito. Agora o segundo ponto que eu quero abordar com vocês é o seguinte. Qual a vantagem da aposentadoria? Existe vantagem? Existe uma diferença entre a aposentadoria e o LOAS? Olha, existe muita diferença. E qual é mais vantajosa? Então vamos ver. Com certeza receber uma aposentadoria é muito mais vantajosa do que o LOAS. Já começa por aí. É mais vantajosa. Por quê? Quais são a diferença? Na aposentadoria você pode acumular com pensão de morte em virtude do falecimento de alguém da família. Vamos supor que a pessoa é casada, ou morre o marido ou morre a esposa, mas aquela pessoa já é aposentada, e aquele que faleceu também é aposentado. Então, a aposentadoria, além da pessoa que é aposentada continuar recebendo a sua aposentadoria, ela vai receber a pensão daquela pessoa que morreu. Ela vai também receber a aposentadoria daquela pessoa. Então, pode ser acumulada 2 aposentadorias em caso de morte. Então, a sua renda familiar ela não cai, ela vai continuar sendo a mesma. Você vai continuar recebendo a sua, mais aquela pessoa que faleceu. Não precisa fazer a reavaliação de perícia, passar por perícia de tempos em tempos, como é o caso do LOAS, que muitas vezes você está lá recebendo, você tem que marcar outra perícia, às vezes suspende o pagamento, tem que fazer perícia, tem que vir assistente social de novo, e tem tantas coisas, né? Porque é assim, né? No Brasil é assim, para você receber é muito difícil, mas para você perder é da noite para o dia. Essa é a realidade e a gente tem que falar a verdade, não é verdade? Muito bem. Poder trabalhar e continuar recebendo. Você aposentou, se você não quer deixar de trabalhar, você dá entrada na sua aposentadoria, você vai receber, lógico, você vai ser desligado da firma que você está trabalhando, mas você pode ser readmitido novamente, sem perder a sua aposentadoria. Que geralmente você é um bom profissional, a firma gosta de você, fala, se quiser, as portas estão abertas, não, eu quero continuar recebendo. Aí você vai continuar trabalhando, né? Aí você vai receber a sua aposentadoria mais o salário que você tem direito porque você está trabalhando, né? Então não tem problema de você não poder trabalhar. No caso do LOAS, não. Se você trabalhar, você perde. Se alguém na sua casa tiver registrado de trabalhar e ultrapassar aquela meta que nós vimos lá do mínimo de renda familiar, você perde também. Você tem também o direito ao 13º salário, coisa que o LOAS não dá direito ao 13º. Você tem facilidade em conseguir empréstimos consignados. O valor pode ser maior do que o salário mínimo, porque dependendo o quanto você pagava, o quanto era arrecadado, que às vezes ultrapassa o salário mínimo. Vamos supor que um mês você, um ano, ou 2 anos, 3 anos, você pagava 3, 4 salário mínimo, depois você foi para 2, depois você voltou para 3, depois você subiu para 5. Então, na hora de aposentar, é feita uma média de o quanto você contribuiu durante toda a sua época de contribuição. Então, nessa média, o que você vai ganhar, essa média ela pode superar o salário mínimo. Mas menos que o salário mínimo não ganha. Tudo bem até aí?
Muito bem, agora nós vamos para um terceiro ponto que vai ser muito interessante a gente falar sobre isso. Agora nós vamos falar daquela parte mais esperada, que ela faz jus ao tema inicial que eu dei aqui nesse vídeo, que é como trocar o LOAS por uma aposentadoria definitiva. Primeira coisa, nós vamos deixar bem claro, para se aposentar é preciso contribuir para a Previdência Social. Se você nunca contribuiu, não tem como você aposentar. O máximo que pode acontecer é você receber o LOAS por idade, que é um benefício, não tem as vantagens de uma aposentadoria. Além de contribuir, tem que cumprir alguns requisitos, tá? Que podem ser o tempo mínimo de contribuição, existe um tempo mínimo de contribuição, idade ou invalidez. Então existem essas três formas de você conquistar uma aposentadoria. Você tem que contribuir. Ou um tempo mínimo de contribuição, me parece que agora são 15 anos, alguma coisa assim. Por idade, acima dos 65 anos para cima, para homens, para mulher, acho que é um pouco, um ou 2 anos a menos. Ou invalidez, né? No caso de você realmente não ter condição nenhuma de trabalhar, uma cirurgia, o médico fala, não, você não tem mais condição de trabalhar, então você acaba sendo aposentado. Ótimo, aposentadoria. Muitas pessoas contribuíram para o INSS por um período, depois solicitaram no INSS e hoje em dia estão recebendo LOAS. A pessoa trabalhou, né, por um certo tempo, ela deu entrada no INSS e estão recebendo LOAS por algum motivo. Acontece isso. E essa situação, né, você já pode ter direito a uma aposentadoria, se essa for a sua situação, de você ter dado entrada numa aposentadoria, em vez de ser aposentado, te deram inicialmente um LOAS. Acontece muito quando a pessoa, às vezes, ela está afastada por um problema de saúde, então ela começa a receber um LOAS ali, né? Ela está afastada. Então, depois, ela quer ser aposentada, ela tem o direito de ser aposentada, ela tem que entrar aí com advogado e tudo, e começar um processo de trocar o LOAS por aposentadoria. Isso é possível. Mas essa pessoa já pagava o INSS, já tinha uma certa contribuição, um certo valor no INSS. Vale a pena consultar o Meu INSS, que é um site lá, o Meu INSS, você pesquisa no Google, vai te aparecer ali, ou um profissional, né, um advogado da sua confiança, que eu acho que é mais rápido. Quando você coloca um advogado, sempre o advogado tem as manhas, né? Ele sabe os lugares certos, sabe organizar tudo direitinho para que as coisas aconteçam com maior rapidez. E tem um quarto ponto também que nós vamos falar. E esse quarto ponto é para quem já tem direito à aposentadoria. Fica até o fim desse vídeo, que é para você entender tudo direitinho. E para ver se você se enquadra em tudo isso, você pode já entrar com uma ação judicial em cima do INSS, através do advogado de preferência, para você conquistar sua aposentadoria. Então, esse é o ponto, né? Para quem já tem o direito à aposentadoria. Depois nós vamos falar do outro. É muito comum que o INSS não perceba que a pessoa tem direito a uma aposentadoria quando é solicitado o LOAS, que a pessoa solicita o LOAS no caso de enfermidade, como eu falei, de afastamento, tempo do seu serviço e tal, e outros motivos também, né? Apesar da Previdência Social ser obrigada por lei a investigar isso e avisar a pessoa, mas eles não vão fazer. Quando é para beneficiar, eles nunca fazem. Então é bom você ficar esperto e você procurar ir atrás disso aí. Tá? Se você tem o direito, você procura. Não espera a cartinha do INSS chegar, você tem direito à aposentadoria. Jamais eles vão fazer isso, viu? Muito bem. E se esse for o caso, você tem que solicitar de imediato a substituição do benefício de prestação continuada, que é o LOAS, substituir o LOAS pela aposentadoria. Em alguns casos, até mesmo conseguir receber a diferença retroativa. Você vai conseguir. Em alguns casos você consegue. Por exemplo, você já deveria de estar aposentado. Aqueles anos que deixaram de te aposentar, você vai receber toda a diferença, inclusive os 13º que você deixou de receber por causa do LOAS,
eles têm que te pagar, têm que te aposentar definitivamente e te pagar todos os benefícios que deixaram de pagar, inclusive os 13º, certo? E é feito também uma revisão no salário, viu? É vantajoso, tá? Agora nós vamos falar de um outro assunto. O quinto ponto aqui, em quinto lugar agora, é dirigido para quem falta pouco tempo para ter direito à aposentadoria, para quem já está quase se aposentando. Essa hipótese ocorre quando o trabalhador está recebendo LOAS, quando existe aquele caso de a pessoa ou sofrer um acidente de trabalho, ou ela ter que passar por um determinado tratamento médico e foi lá constatado que ela não tem condição de trabalhar, o médico dá o afastamento, ele começa a receber o LOAS, mas falta pouco tempo para ele se aposentar. Mas só que até se aposentar, vamos supor, falta aí uns 3 anos, 4 anos, então ele entrou na caixa, como se falava antigamente, né? Estou recebendo pela caixa, antigamente se usava essa expressão, está recebendo LOAS, né? E falta pouco tempo. Então o que acontece nesse caso? Quando falta pouco tempo de contribuição, ou idade para ter direito a uma aposentadoria, às vezes a pessoa é afastada já perto dos seus 65 anos, vamos supor que ela foi afastada com 62 e ela está chegando perto da idade de se aposentar. Ela tem direito à aposentadoria, a trocar o LOAS pela aposentadoria. E se já tiver o tempo mínimo de contribuição exigido para a aposentadoria, ela já tem aquele tempo mínimo, né, que o mínimo é de 15 anos, né, e só falta completar a idade, porque é só com 65 anos. Mesmo quem vai, você pode ter os 15 anos pago, mas se você não tiver os 65 anos ou mais, você não consegue se aposentar, porque 15 anos não aposenta ninguém. 15 anos te dá o direito de se aposentar por idade, tá bom? Então, assim que fizer o aniversário, é possível solicitar a troca do LOAS pela aposentadoria. Então, a aposentadoria é muito mais vantajosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha esclarecido para você coisas aqui importantes a respeito de LOAS e aposentadoria. E eu peço que, novamente, que você se inscreva aqui no meu canal, que você dá um like aqui nesse vídeo, aperta ali no joinha e também se inscreva. Não deixa de se inscrever, porque eu sempre vou trazer alguma informação e alguma novidade para você ficar sempre por dentro dos seus direitos, tanto na área da saúde quanto do seu bem-estar, não só na saúde, como também social. Fica com Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?